Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu vou trabalhar uma peça a pedido especialmente da Elaine. Vou trabalhar com um stencil de orquídea, especificamente a chuva de ouro. Ela já tinha pedido, estava devendo esse stencil para ela, então hoje o nosso projeto é com ele. Espero que vocês gostem, vai ser um projeto bem tranquilo, bem clean, uma coisa bem fácil, bem bonita e ótima para presentear ou para vender, porque é uma peça super neutra, combina com tudo. Espero que vocês gostem. Se você gostar, por favor, curta e compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. É super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme pra gente. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, o que eu fiz aqui para adiantar? Eu pintei toda a nossa tampa aqui da caixa com o branco folk, né? Fechei com o branco folk e aí eu risquei uma faixa aqui. Essa faixa está virando as laterais, tá? Aqui tem uma distância de 4 centímetros e aqui a nossa faixa tem 6 centímetros de largura. Eu vou pegar o craft e eu vou sombrear por fora da nossa faixa, virando aqui nas laterais, tá? E nos cantos da nossa tampa. Agora, eu isolei com fita crepe por fora da nossa faixa e eu vou pintar o fundo dela com o orégano. Agora, eu vou encaixar uma parte do nosso stencil de carta antiga borboleta. Vou pegar esse pedaço aqui com meia asa da borboleta e eu vou preencher aqui todo o stencil com o branco. Em seguida, vou sombrear as laterais da nossa faixa com o titânio. Agora, eu encaixei o nosso stencil de orquídea aqui nessa faixa lateral, dei uma entortadinha nele e eu vou fazer a marcação pra gente fazer o efeito 3D. O que é importante aqui vocês prestarem atenção? Onde o fundo é branco folk e o stencil tá pegando, eu vou fazer a marcação com o craft. Onde o stencil pega na nossa faixa verde, eu vou fazer a marcação com o titânio, tá? Que é o verde que a gente usou para sombrear aqui, o titânio, tá? Então, marcação no fundo branco folk com craft, marcação na faixa verde com o titânio. Feito isso, vou soltar aqui, andei com o meu stencil para frente, um pouquinho para cima, prendi de novo. Vou começar preenchendo o galho aqui da nossa orquídea. Vou preencher todo o galho com o verde country.
Feito isso, vou pegar o verde perla e eu vou escurecer as pontas dos nossos galhos, onde elas encostam aqui nas flores. Isolei os galhos com fita crepe para não ter perigo de sujar e eu vou fechar o fundo de todas as orquídeas com o mel. Uma dica para vocês fecharem o fundo de mel mais rápido: antes de passar o mel, eu fechei o fundo das flores com o branco. Depois que o branco estava fechado, aí eu bati 2 demãos de mel e já foi o suficiente para fechar o fundo das nossas flores. Agora eu vou pegar o petute e eu vou dar batidinhas com o pincel pituá no centro das nossas flores. Feito isso, agora eu vou pegar o terracota e também vou dar batidinhas no centro das nossas orquídeas, só que num espaço menor para não cobrir totalmente o nosso petute. Por fim, vou repetir o mesmo processo, mais estreito ainda, só que agora com o marrom. Agora, eu vou pegar o mel, o branco e o pincel liner. E eu vou começar a fazer alguns detalhes aqui nas nossas orquídeas. Vou começar pegando mel, aqui na pontinha do meu pincel, e eu vou fazer como se fosse um miolinho aqui no meio da nossa orquídea, tá? Então, eu vou fazer assim um tremidinho, vai? Não é nem uma batidinha, porque é um só. Então, vou fazer aqui um tremidinho no centro das nossas orquídeas. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui também. E vou fazer aqui na de cima. Nas outras, né, nos botões, eu não vou fazer porque elas estão fechadas, né? Daí não tem por que fazer esse detalhe. Em seguida, eu vou pegar o mel, uma pontinha do meu branco, então tá com carga dupla aqui, o mel com a ponta de branco. E eu vou fazer um detalhe aqui nessa parte de cima. Eu vou fazer como se fosse uma vírgula de Bauer. Eu vou puxar aqui de cima e vou terminar o acabamento embaixo. Peguei o mel de novo, pontinha de branco, deixa eu virar aqui. A mesma coisa aqui. Peguei a curvinha. Hoje eu tô tremendo demais. E terminei a pontinha aqui. Vou pegar um pouquinho mais de branco pra acertar. E hoje eu tô tremendo bastante. Eu vou fazer isso em todas as nossas orquídeas abertas também. E por fim, peguei só o branco e eu vou fazer uma batidinha aqui no centro do nosso miolinho e eu vou fazer alguns contornos. Do mesmo jeito que a gente fez aqui no meio, eu vou fazer alguns contornos só com o branco no contorno aqui das pétalas das flores. Como se fossem virgulinhas.
Vou acrescentar um detalhe à parte aqui que eu devia ter feito antes, mas eu só senti falta dele agora, mas eu vou deixar opcional para vocês, tá bom? Eu vou pegar o Curry e eu vou sombrear as pontas das pétalas, só que sem sobrepor nesse contorno branco que a gente fez, tá? Vou fazer uma sombra de Curry aqui nas pontas, só para escurecer um pouquinho as nossas orquídeas. Se vocês não quiserem, não tem problema. Se vocês forem fazer, sombreiem primeiro, daí depois vocês fazem o contorno de branco, que o acabamento fica melhor. Mas como eu senti falta desse escuro só agora, eu vou fazer depois mesmo do nosso brilho branco aqui. Agora, eu vou pegar esse outro stencil de orquídea, não reparem no estado dele, mas ele é super antigo, usei muito ele. E eu vou fazer uma marcação dele aqui no fundo com o craft. Eu vou usar ele apenas como fundo, eu não vou trabalhar com ele, porque pelo tamanho dele aqui, vai ficar muita coisa na nossa tampa. Se fosse uma caixa maior, eu poderia trabalhar as duas orquídeas. Como não dá, eu não quero que fique muito cheio, eu só vou aproveitar a silhueta mesmo, a marcação do desenho dessas orquídeas aqui na nossa tampa. Encaixei o meu stencil de escrita aqui e eu vou colocar o Flower Market, que eu quero que fique uma escrita neutra. Essa caixa, ela não tem divisórias, eu não sei para que ela vai ser, então eu quero que fique uma coisa neutra. Vou preencher o Flower Market com a cor cimento. O Always Fresh eu vou colocar também, mas eu não quero que sobreponha na nossa orquídea. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o Flower Market, eu vou pegar o Always Fresh e vou jogar um pouquinho mais pra trás, tá? Mas vou fazer tudo com a cor cimento. E só aqui onde tem as letras mais grossas, né, no Always Fresh eu não vou fazer isso. Eu vou pegar o preto e eu vou fazer um esfumado na parte de baixo das letras. Só pra dar aquela sombreada, pra não ficar aquela escrita chapada. Para finalizar nossa tampa, vou pegar o branco, o meu chatinho de cabo amarelo tamanho 0, e eu vou fazer uma luz seca no centro dessas letras maiores.
E se vocês quiserem reforçar essa luz, peguei aqui o pincel liner com o branco, vou tirar bem o excesso e vou fazer um risco fininho, tem que ser fininho, tá? Pra ficar delicado, no meio de cada luz seca, seguindo aqui o formatinho das nossas letras. Bom, a parte de baixo da nossa caixa eu pintei toda com o craft. Aqui dentro eu ainda não fechei, tá? Então, eu pintei toda aqui com o craft e fiz o stencil com o branco. Essa caixa aqui que é baixinha, ela é bem chatinha de fazer esse stencil. Inclusive, tem que fazer ele batido, tá? Talvez eu retoque aqui para alguns borradinhos. Mas eu fiz o stencil de branco, eu não sombreei a caixa, eu quis fazer o stencil de branco chapado, porque eu não quis escurecer a caixa. Então, no caso, eu fiz ao contrário da tampa. A tampa eu trabalhei o branco folk com o craft, e aqui eu inverti, fiz o craft com a estampa de branco, tá? Feito isso, a parte de baixo da nossa caixa tá pronta. Feito isso, nossa peça tá pronta. Ainda falta eu pintar dentro da caixa com essa verniz, tá? Mas a parte de fora aqui tá toda pronta. Ela ficou bem clean, bem delicada. Era a intenção para trabalhar com esse stencil mesmo, né? A atenção fica toda aqui para nossa orquídea. A orquídea que a gente trabalhou mais detalhes, mas o restante da caixa ela tá mais delicada, mais... Eu não coloquei tanta sombra, tanto detalhe, exatamente para eu não queria escurecer muito a peça, né? Então, quando eu acabo sombreando, colocando várias estampas, aos poucos eu vou escurecendo a nossa peça. Não era a intenção aqui, por isso que eu deixei o fundo da nossa caixa bem clean e caprichei nos detalhes para nossa orquídea, para realmente ela ser o ponto principal aqui quando a gente olha para nossa peça, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gostei bastante do resultado final. É difícil eu fazer uma peça tão delicada assim, quando eu consigo fazer, fico super feliz, né? Eu, sem perceber, acabo escurecendo a peça, é mais o meu estilo, né? Então, por incrível que pareça, dá mais trabalho pra mim fazer esse tipo de peça do que uma peça mais trabalhada, que é o que eu já tô acostumada a fazer. Mas gostei bastante do efeito, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, boa noite, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo grande, tchau, tchau!